Bem-vindos a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria ter você aqui comigo nos próximos 30 minutos, onde nós iremos ler 4 porções das Escrituras, faremos uma breve meditação e nos uniremos em oração para que o nosso dia seja maravilhoso. Vamos lá? Então ajeite-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. E hoje nós vamos ler, com a ajuda de Deus, Êxodo capítulo 25, versículo 22, até o capítulo 7, versículo 25, Mateus capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 19, versículo 12, Salmo 23, versículos de 1 a 6, e Provérbios 5, versículos 22 e 23. Vamos lá? Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra, o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 5. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste a este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordens para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento.
Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Sitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Vamos a Mateus 18. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Vamos ao Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Agora vamos a Provérbios 5. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. E para nossa meditação do dia de hoje, nós vamos fazer o nosso exercício de respiração para esvaziar a nossa mente e abrir espaço para o que essa meditação pode nos ensinar. Prontos? Então vamos lá. Fique numa posição confortável e feche seus olhos. Respire profundamente. Inspira. Repita mentalmente: Deus é meu guia. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. Solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Repita mentalmente: Deus é a minha fortaleza, e solta todo o ar. Muito bem, pode parar de interferir na sua respiração. Na meditação de hoje, eu quero propor que a gente pense sobre o que Jesus nos disse em Mateus sobre o casamento. Mas trazendo para a nossa vida, nós vamos colocar esse ensinamento nos relacionamentos de forma geral. Nós crescemos ouvindo, ou ouvimos algumas vezes durante a nossa vida, aquela frase que diz: o que Deus uniu, ninguém separe, ou o homem não separe, ou alguma coisa do tipo. Quando questionado por que Moisés mandou dar cartas de divórcio, Jesus falou sobre a dureza do coração dos homens e ressaltou que isso não foi assim desde o princípio. Lá no Gênesis, quando lemos sobre a criação do homem e da mulher, fica bem claro que Deus criou os dois para que se complementassem, se apoiassem e se ajudassem. Mas devido à dureza do coração dos homens, o propósito inicial foi desviado. Quantas pessoas você conhece que entenderam realmente o significado de se tornar uma só carne, no sentido de, sim, a partir de agora, eu não sou mais só eu mesmo, mas eu sou uma parte de duas que unidas seguem na mesma direção. Cada vez mais as pessoas se veem como inteiras que não precisam de nada e nem de ninguém. E é meio que uma escolha ou até um favor se juntarem a alguém para um relacionamento. Aquele discurso de eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, eu não preciso de ninguém para nada. Esse discurso é bastante empoderador e é bastante empoderador pensar por esse lado. E está muito certo aposentar de vez a ideia de que todos nós temos a tampa da nossa panela por aí e que a luta da nossa vida será conseguir encontrá-la.
Nós somos, sim, inteiros. E quando nos juntamos em um relacionamento qualquer, entendemos isso, que somos dois inteiros, iguais, remando na mesma direção. Isso significa que em alguns momentos teremos de fazer concessões visando o todo e não somente a nós mesmos. E não parece tão fácil distinguir esses momentos, né? Nós teremos oportunidades de nos aprofundar mais no assunto do casamento, mas para hoje eu quero deixar a essência do ensinamento de Jesus quando ele diz aos discípulos: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então nem todos entendem o propósito de um casamento ou de qualquer relacionamento. E do ponto de vista psicológico, algumas pessoas realmente não foram feitas para isso, por assim dizer. Elas ainda buscam nas outras relações afirmações ou reafirmações de situações do passado. Buscam um pai, uma mãe, um salvador, alguém para controlar. Buscam estabilidade financeira, entre outras coisas, muito diferentes do propósito inicial dos relacionamentos. E essa é uma das razões pelas quais tantas relações não prosperam. Então, o tema da meditação de hoje não é bem um ensinamento, é mais um questionamento. Estamos enxergando a realidade espiritual dos nossos relacionamentos ou estamos nos concentrando na satisfação de nossas necessidades físicas? Estamos prosperando, crescendo ou somos puxados em direção contrária por não termos discernimento para ver o todo sob essa perspectiva? O que podemos mudar em nós para enxergarmos a partir dessa ótica e tomarmos melhores decisões para as nossas vidas? Vamos nos abrir e ouvir tudo que vier à nossa mente sobre esse ensinamento, sem julgar se é bom ou ruim. Se você se distrair com alguma coisa, simplesmente volte o foco para a sua respiração e se concentre novamente. Eu estarei aqui com você e vou te avisar quando chegar o momento de encerrarmos. Prontos? Então vamos lá. Concentre-se e mergulhe nessa experiência. Pronto, muito bem. Respire mais uma vez profundamente, bem profundamente. Repita mentalmente: em Deus
eu confio e solta todo o ar. Gentilmente abra os seus olhos, olhe ao seu redor e nessa vibração de paz e harmonia, vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua santa presença para agradecer o fôlego de vida que nos tem dado e também por toda a provisão e bênçãos que tem trazido à nossa vida. Agradecemos por mais esse dia de vida, por mais esse dia de conexão com a Tua santa palavra e pedimos que nos dê lucidez, bom senso e discernimento para gravar cada ensinamento em nosso coração. Não nos permita cair em falsas ilusões e que a nossa vontade seja cada vez mais próxima da Tua vontade. Protege, Senhor, as famílias de todos nós que estamos aqui nessa oração e protege também todos os que nós amamos, que também eles sejam libertos das tentações do mundo e dos enganos da carne. Mostra-nos sempre a luz da Tua verdade e do Teu amor, e torna a cada um de nós um instrumento da Tua sabedoria. Tudo isso, Senhor, humildemente lhe pedimos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. E chegamos ao fim do nosso momento com Deus de hoje. Espero que você esteja se sentindo leve, preenchido pela sabedoria e pelo amor divinos. Desejo que a nossa prática de hoje tenha nos aproximado e nos feito sentir ainda mais a presença de Deus em nossa vida. Nosso momento com Deus de hoje chega ao fim, mas o momento dele conosco é eterno. Espero você no nosso encontro de amanhã. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e até lá! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.